Um estudo da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, mostra que cerca de 30 milhões de matrizes bovinas aptas à reprodução são acasaladas com o chamado boi de boiada, que é um reprodutor que vai a campo sem critérios genéticos adequados. Para a ABCZ, essa constatação compromete a produtividade, compromete a produção de carne, de leite no Brasil, diminui o desfrute e a rentabilidade do pecuarista. Nós convidamos um representante da ABCZ, o Ricardo Abreu, que ele é gerente de fomento dos programas de melhoramento genético, né, PMGZ Corte, e nós vamos conversar com ele agora. João Pedro Cuti Dias também participa da entrevista. Ricardo Abreu, muito boa noite, obrigado pela sua participação aqui conosco. O Ricardo está no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. A propósito, lá é realizada a Expo Inel de Minas Gerais. Mas, Ricardo, você sente isso no campo? Você viaja o Brasil inteiro nas fazendas, você tem o contato direto com o produtor, talvez o técnico que tenha a maior interação, porque todo técnico da ABCZ tem interação, mas da sua região, você não, o Brasil inteiro. Você tem contato com os produtores. Você sente isso, esse cenário de matrizes com boi de boiada? Muito boa noite, meu amigo Zaidan, aos amigos aí do Mais Pecuária. Sim, Zaidan, com certeza. Né, a gente vê aí nesses números que você trouxe, que é os números que aqui no Departamento de Fomento da ABCZ a gente atualiza ano a ano e acompanha de perto, porque aquela questão, né, desses números que você disse, tem o copo meio vazio e o copo meio cheio. A gente vê isso como uma grande oportunidade e a gente fica se perguntando, né, Zaidan, como técnico, como levar informação para o campo, vocês aí da mídia, né? Eu falo que a informação é igual ao melhoramento genético, não é para ter fronteiras, mas o que leva será a praticamente esses criadores, que esses números aí de praticamente quase 50% do número de fêmeas de corte no Brasil com idade para emprenhar, estão sendo cobertas com boi sem informação, com boi sem nenhum tipo de lastro, sem nenhum tipo de confiabilidade. Será que é falta de informação? Pô, a informação hoje está na palma da mão. Será que é cultural? Será que é comunicação? Será que é preço? A gente observa que tem um pouco de cada influência, mas eu acredito, até por ter oportunidade, né, graças a Deus, de rodar o Brasil inteiro, mas eu acredito que é uma questão de o criador ainda não ter as ferramentas para conhecer de fato o seu rebanho. Isto é, quando o criador não conhece as suas fêmeas, que é um grande patrimônio dentro do sistema de cria, qualquer coisa serve, né? Se ele não mede, nós temos muitos criadores que não identificam a fêmea, nós não temos uma grande maioria de criadores que não faz estação de monta, e para os nossos amigos aí do Mais Pecuária, dos telespectadores, entender o que nós estamos falando, basicamente vai dar uma analogia rápida com a agricultura de precisão. Quando o agricultor ele vai plantar, a primeira coisa que ele faz é a análise do solo, para ele saber como é que está o solo, o que ele precisa corrigir, o que ele precisa colocar de macro e de micronutrientes. Quando a analogia da agricultura 2.0 tecnificada, porque se ele não fizer usar a tecnologia em 4, 5 meses na colheita, ele quebra. A pecuária, essa analogia com a terra, com o solo, na pecuária seria a fêmea. A fêmea que é o grande patrimônio, ela que é a mãe da bezerra da reposição, do touro para monta natural, o touro para central. Será que quando a gente vai estabelecer uma estação de monta, que é aquele período destinado para a fazenda de cria emprenhar rapidamente as suas fêmeas, o que o criador está fazendo para conhecer essa fêmea? E na agricultura, o criador fez os ajustes do solo, então no solo da pecuária seria a fêmea. Como é que o agricultor escolhe a semente, né? De milho, de soja, de algodão? Será que é pela cor, pelo tamanho ou por uma especificação totalmente técnica e bem explicativa? Com certeza é usando a informação técnica
do mais apropriado para aquele sistema de produção dele. Como é que o criador utiliza, escolhe, né, o touro, o macho, para cobrir suas fêmeas, seja pela monta natural, pela inseminação, pelo sêmen. E o que nasce a planta, né, que o criador, o agricultor, de perto acompanha o desenvolvimento dela, como é que está indo, se precisa fazer alguma suplementação, né, um cuidado mais próximo. E a planta, na analogia na agricultura para a pecuária, é o bezerro, é o que nasce, né, o que a gente está medindo. Então, essa analogia a gente vem nas nossas andanças aqui no fomento da BCZ, junto com todos os nossos técnicos de campo, com a capilaridade que a BCZ tem, levar essa informação. A gente acredita realmente que ainda tem esse número expressivo de boi de boiada, porque o criador não conhece a fêmea dele. Quando ele não conhece, ele não mede, qualquer coisa serve. Então, é um trabalho caseiro de estação de monta, de massificar a utilização desses touros melhoradores, fazer um trabalho realmente de fomento. Visto e vendo o copo um pouco metade cheio, o Brasil é o país que no mundo insemina mais as fêmeas de corte do que de leite. Nós emprenhamos aí, segundo a Asbia, 14,1 milhões de fêmeas em 2023 e tal, em torno de 23% dessas fêmeas de corte emprenharam. Né? Então, das 61 milhões ficaram 47. Se a gente pegar pelos dados aí dos leilões do SBA, pelo anuário da DBO, a gente viu que em 2023 foram em torno aí de 43 mil touros com lastro com informação comercializados nos leilões. Se a gente considerar o mesmo número feito nas vendidas nas fazendas, mais 8 mil touros do Progenética, que dá em torno aí de 95 mil touros, que é essa coluna aí do meio, nós temos praticamente aí por ano 95.334 touros, que tem uma vida útil de 6 anos. É como se nós estivéssemos ali próximo, um pouco mais de 570 mil touros, com a vida útil de 6 anos. Cada touro cobrindo 30 vacas, eles vão ter a capacidade de emprenhar 17,1 milhões de fêmeas. Então, se a gente tirar as que emprenharam via inseminação, se a gente tirar as que emprenharam viram touro com lastro, com informação, aí nos resta o número de 30 milhões de fêmeas com boi de boiada. A média é medíocre, mas a gente vê ainda uma média de baixo peso a desmama no Brasil geral, em torno de 160 quilos, ajustado aos 210 dias, 7 meses, enquanto a gente vê no PMGZ comercial, por exemplo, que a média, o alvo de desmama é 230 aos 7 meses. Então a gente vê quem usa, conhecendo as suas fêmeas, fazendo acasalamento dirigido, dá praticamente aí 70 quilos a mais dos números observados no PMGZ para a média brasileira. 70 quilos, considerando R$12, R$15 no preço do quilo do bezerro, nós estamos falando aí do incremento, né, de praticamente aí mais de R$700, R$800, só falando de genética numa característica de desmama, sem considerar a fertilidade, essa fêmea ser mais precoce, ela pariu o bezerro do cedo. Então eu acredito que é um trabalho de informação, é um trabalho de cultura que nós temos que fazer, porque hoje os programas, né, da BCZ no registro do PMGZ não suplementa nem aquilo que a gente precisa dos touros por ano para reposição. Então a gente vê como grande oportunidade um oceano azul, né, o Brasil nessa magnitude de fêmeas cobertas por boi e cabeceira de boiada, e que a gente vem trabalhando para incrementar, para que esses criadores tenham acesso realmente a utilizar um touro Zebu PO muito bem avaliado, Zaidan. E aí, com isso, a gente vai incrementar, né, através do PMGZ, PMGZ comercial, PMGZ carne, que é uma novidade, e para levar rentabilidade. Aí ninguém segura o Brasil, né? Já são o primeiro maior exportador, o segundo maior produtor. A gente fazendo um incremento nesse oceano azul de fêmeas aí cobertos com boi de boiada, com certeza vamos incrementar muito a produtividade e com certeza trazer rentabilidade aí para o pecuarista. E é a partir de informação, é a partir de participação de programas aí como Mais Pecuária, para a gente levar essa informação e abrir porteira. Hoje as informações estão muito fáceis, a comunicação via WhatsApp, mas a gente sabe e tem a oportunidade de pegar a brisa do campo, nós temos que abrir porteira, passar um dia com o criador na fazenda, mostrar para ele, conhecer com ele junto às fêmeas, porque a gente acredita que é ele conhecendo as fêmeas é que ele vai ver aquela fêmea que é a inquilina que paga a conta e que permanecer no rebanho. É verdade. João Pedro... Essa analogia. Eu gostaria de saber do senhor, nós temos um baixo desfruto na pecuária brasileira, alguma coisa por volta de 20%, de um rebanho de 200 e poucos milhões de cabeça, abatemos 40 milhões.
Essa questão, essa genética, essa falta de aproveitamento dessa evolução muito grande que houve na genética bovina, seria uma das principais causas para isso ou não? Sim, a gente teve evolução, como eu disse, né, incrementando a tecnologia, mas temos muita coisa para conquistar. A gente vê aí os nossos concorrentes diretos, né, como os Estados Unidos, que teve um decréscimo acentuado no número de fêmeas, isso vai ter um impacto muito grande. Já teve um pouco ano passado, muito mais forte esse ano, tanto é que eles, né, estão aí comprando e vão aumentar a cota de carne comprada do Brasil. O total de fêmeas de corte nos Estados Unidos são 28 milhões aproximadamente. O Brasil tem 3 vezes mais e o número dos Estados Unidos é o que está sendo coberto as fêmeas por boi de boiada. Então, eu acredito que o Brasil tem muita coisa para a gente estar melhorando. A gente tem que incrementar isso. Se a gente pensar na inseminação artificial, que já crescemos muito, né, em 20 anos, saindo de 6% a 8%, chegando a 23% das fêmeas de corte inseminadas, utilizar mais na monta natural, né, projetos como o Progenética da BCZ, essa capilaridade no Brasil inteiro, e avançar na produção de carne. Isso a gente já observa, onde, né, a indústria frigorífica mostra que nós tivemos um incremento muito grande no boi China, né, que é o animal que vai ao abate antes dos 30 meses, e nós saímos de 20 anos de um peso de carcaça de 15, 16 arroba, lembra? O criador falava, não, deu 450 quilos, deu 15, 16 arroba, manda embora. Hoje não, nós colocamos praticamente em 20 anos 5, 6 arrobas no peso da carcaça. Nós saímos do animal de 15, 16, hoje para 21, 22 arrobas em menos tempo. Então isso é sustentabilidade, isso é incremento, isso é melhoria de manejo nutricional, de gestão, sanitário, mas principalmente de genética, e a genética que é aquele insumo que perpetua por vários anos. Mas se a gente trazer um pouco da cultura para o criador, de ele conhecer a fêmea, aí nós vamos realmente no grande gargalo que nós temos a conquistar, que é o criador conhecer o seu rebanho, a sua fêmea, para ele ver a rentabilidade. Porque de cara é o que a gente observa nos números do PMGZ comercial. É 30 a 40 quilos no peso a desmama na primeira safra, quando a gente faz uma classificação visual de cabeceira, meio e fundo nas fêmeas comercial e utiliza ali touros jovens do Penat, touros Zebu PO muito bem avaliados no PMGZ. O incremento é muito forte, então a gente acredita nisso e temos que cada vez mais compactuar isso aí e divulgar para esse criador ter essa informação e essa acessibilidade da nossa equipe de campo também, para isso acontecer o mais rápido possível. Hoje em dia você vê um aumento significativo de bovinos terminados, ou confinados, ou terminação a pasto intensiva. O que a genética está prevendo para os próximos anos em termos de melhoria, aumento na conversão, ou seja, capacidade de conversão da forragem em carnes? Porque hoje a suinocultura, por exemplo, conseguiu milagres. Nós vamos ter chance de melhorar ainda mais essa questão da conversão, a capacidade que tem o animal de aproveitar o pasto e transformar em carne? Acredito que sim. O Brasil, claro, né, pelo próprio continente que o país é, mas a gente vê mais uma intensificação, né, em sistemas aí de produção semi-intensivo, semi-extensivo. Tanto é que a gente viu muito, principalmente na base do rebanho bovino brasileiro, que são as fêmeas zebu, aneloradas, que o criador ele aprendeu muito com a concorrência das raças taurinas, no aspecto de desafiar essas fêmeas a emprenhar o mais cedo possível, mas claro, melhorando a gestão, melhorando a questão de nutrição. Hoje é claro, né, inúmeros rebanhos que desafiam as suas fêmeas e essas fêmeas conseguem entregar, né, a idade ao primeiro parto antes dos 30 meses, que são as fêmeas precoces. Isso com a gestão de genética, a nutrição, né, e a sanidade. E isso a gente vê se intensificando também na produção, tanto é que é a maior produção de carne por hectare em menos tempo. Esses números que eu trouxe aí da indústria frigorífica e também dentro desses sistemas mais intensivos de produção, já é uma realidade e eu acredito que vai incrementar, porque a genética boa, com bom manejo nutricional, ela corresponde mais. E a gente tem que realmente estar melhorando a genética, porque tem muito animal
de genética boi cabeceira de boiada comendo filé mignon, né? E aí não converte tanto. Então a genética zebu PO bem avaliada e essa influência dessa genética no rebanho comercial, com certeza vai incrementar mais níveis de produtividade, aproveitando, né, o avanço de tecnologia também nutricional pelos nossos técnicos em arraçoamento, as empresas também de nutrição nessa evolução, né, que nós tivemos aí nos últimos anos. Ô Ricardo, a impressão que a gente tem é que ainda falta muito para investigar o rebanho gigantesco que o Brasil tem. Eu dou como exemplo a avaliação de carcaça para identificar os reprodutores que têm características importantes de marmoreio, características que são passadas para essa boiada que vai ganhar peso e com qualidade de carne no frigorífico. Tem rebanhos no Brasil que não eram identificados e agora passam a ser identificados com a avaliação de carcaça por ultrassom. Ainda falta muito para identificar o potencial do nosso rebanho. Você concorda com isso, Ricardo? Sim, Zé, nós temos um oceano azul de mensurações a realizar. O Brasil já fez muita coisa, a gente pegar o seu exemplo, né, de as mensurações de ultrassonografia em vivo, tanto é com as das novidades do índice ABCZ no sumário do PMGZ no ano passado, foi o incremento, a entrada da característica medida pela ultrassonografia em vivo, que é a área de ouro de lombo, que tem a ver com rendimento, né, de carcaça, rendimento dos cortes, espessura de gordura subcutânea, que tem a ver com precocidade de acabamento e também a correlação com precocidade sexual. Essas duas características, eles fazem parte da ponderação do índice ABCZ nas raças Tabapuã e também na raça Nelore. E nós temos aí mais de 500 mil animais medidos nessa característica, o que realmente é o fenótipo, né? A fenotipagem que dá uma confiabilidade, tanto é que essas características adentraram aí no índice ABCZ. Mas temos, claro, um oceano azul para estar avaliando, pelo próprio volume que nós temos de bovinos no Brasil. Temos que medir, temos que identificar corretamente os animais, temos que fazer estação de monta, temos que medir em características econômicas voltadas a crescimento, que são os pesos, as características maternais, a fertilidade e também utilizar a tecnologia de carcaça por ultrassonografia para identificar aqueles animais, aquelas linhagens que têm a ver para contribuir principalmente no aspecto aí dessa fase de qualidade de carcaça, como é a questão aí de não só de área de ouro de lombo, espessura de gordura subcutânea, mas também de marmoreio. Tivemos avanços? Sim, mas temos muita coisa ainda para conquistar e estamos correndo atrás disso. O outro ponto nessa linha, Zaidan, se me permite falar, é a genotipagem, que é aquela questão de utilizar a ferramenta da genômica para a gente adiantar o futuro em características que vão demorar muito. Nós saímos aqui na BCZ o investimento inicial em 2016, 2017, e agora vamos chegar nesse ano de 2025, ultrapassando também 500 mil animais genotipados. Uma confiabilidade realmente interessante. Então, o criador vem fazendo a sua parte, mas nós temos ainda também esse oceano azul para conquistar. O que nós temos que fazer? Mostrar aquilo que dá certo e disponibilizar isso para todos os criadores. Tanto é que o PMGZ comercial, todas as características que a gente avalia no PMGZ corte PO desde 1960, as mesmas características, até a ponderação é as mesmas dentro do PMGZ comercial, tanto é que as mesmas características avaliadas que é o programa para as fêmeas cara limpa, que a ABCZ disponibiliza desde 2018. Mas temos muito para conquistar e muito trabalho, sim, para ser feito. Agora, Ricardo, vamos falar da inseminação artificial, que teve um avanço muito grande nos últimos 30 anos. Era 9% das fêmeas inseminadas artificialmente. Hoje o percentual é muito maior. Tem ano que se vende mais sêmen, tem ano que a venda cai um pouco, mas nós tivemos um avanço muito grande na inseminação artificial, na IATF também. Agora, paralelamente, a necessidade de tourinhos, de touros avaliados, touros melhoradores, aumenta também. Ou seja, é um mercado aberto para material genético, mas para o animal vivo também, para o tourinho, né? O grande tourinho.
Exatamente, Zaidan. Você disse muito bem, a gente teve um incremento fantástico de sair de 6, 9% há 20 anos atrás e sair agora 23% das fêmeas de corte, pelo menos recebe uma dose. Tá? Mas nós temos aí esse oceano azul aí de 76% de fêmeas para conquistar, não só através da inseminação artificial, mas como você disse, que elas sejam cobertas com touro com lastro, né? Que é os touros Zebu, PO e também bem avaliados dentro do PMGZ. E esse mercado, mesmo com a IATF, sempre vai ter a necessidade do touro para repasse, que a gente fala, né? Para monta natural. Então, se praticamente aí 10% desse oceano azul das fêmeas que são cobertas com boi de boiada, nesse ano, tiver a necessidade e a demanda por touro, vai faltar touro, né, disponível de touro Zebu PO avaliado para atender esse mercado. Isso é uma grande oportunidade. Então, tem o Oceano Azul para ser conquistado, tanto é que o Brasil é o olho do mundo, né, dentro das empresas de genética, das multinacionais que estão aqui. Que tivemos um incremento graças à tecnologia e técnicos do Brasil em desenvolver protocolos hormonais, né, pela IATF que viabilizasse, né, os manejos e pelo menos facilitando aí a questão, né, de menor dependência de mão de obra e categorias como as primíparas terem acesso aí à inseminação artificial. Vamos ter aí a expectativa, né, com a valorização do bezerro, a retomada aí da arroba, uma valorização também nos touros e também no mercado de genética através da inseminação artificial esse ano. Mas é notório que existe essa necessidade realmente de produzir e para atender esse oceano azul dessas fêmeas através de touros para monta natural e touros Zebu PO melhoradores avaliados aí pelo PMGZ, Zaidan. A raça Nelore está mais do que consolidada, né? As pesquisas, os programas de melhoramento genético dos touros, das matrizes Nelore, isso está mais do que consolidado. O que você pode dizer com relação aos touros de outras raças zebuínas? Vamos falar do Tabapuã, que você já citou, do Guzerá, do Brahma, do Sindhi. Como é que está a avaliação, a investigação desses touros zebuínos no Brasil, Ricardo? É uma referência também, Zaidan. Nós temos aí de consulta até pública, né, dentro do site da BCZ, abcz.org.br. Fica o convite aí para todos os amigos do Mais Pecuária. Quando você acessa ali o site da BCZ, vai em PMGZ, vai em sumário de touros, você vê lá a disponibilidade de touros dentro do sumário do PMGZ e touros também presentes, ativos dentro da lista atualizada periodicamente pelas centrais de disseminação artificial de todas as raças. Nós temos um programa, Zaidan, que você conhece bem, que é o PENAT, que é um vestibular de touros jovens, que é o Programa Nacional de Avaliação de Touros, onde, por exemplo, no ano passado nós tivemos a presença de todas as raças de corte Zebu, e tivemos lá aprovados, estão na central 2 touros Brahma, mas se a gente pegar só os touros do PENAT nas centrais, são 18 touros, Guzerá 16, Tabapuã temos 30, nós temos aí touros DK1 na raça Nelore, praticamente mais de 1.200 touros presentes nas centrais de disseminação artificial da raça Nelore, claro, você mostrou o maior volume, mas temos aí também a presença da raça Sindhi. Então, praticamente todas as raças de corte Zebu têm a disponibilidade com bons indivíduos dentro da avaliação do sumário do PMGZ e com o CM a pronta entrega nas diferentes centrais de disseminação artificial. A identificação desses touros jovens, né, que são touros que representam o progresso genético dentro do PMGZ, principalmente, como eu disse, os touros oriundos das últimas edições dentro do programa PENAT, Zaidan.